Olá, galera, tudo bom? Grande família dos Alfomaníacos, construtor de vendas e toda a nossa equipe de canais espalhados pelo país. O nosso objetivo aqui hoje é trazer uma grande novidade. E essa grande novidade já era prevista para esse ano, porém a gente deu uma acelerada pelo motivo que estamos passando. E essa acelerada, eu posso dizer que de forma prática já está acontecendo com várias incorporadoras. E o que aconteceu nesses anos com o construtor de vendas? Nós identificamos que o nosso objetivo era cada vez mais fazer a jornada de venda completa do nosso cliente. Da casa dele, o cliente poder assinar um contrato de imóvel. Tá? E aí, pensando nisso, nós fomos atrás. A gente tinha que buscar a melhor solução do mercado, porque o CV não estaria atrás e ele não buscaria sua essência e seu objetivo principal de trazer soluções que são as melhores soluções do mercado. Dentro da nossa plataforma e do nosso ecossistema da construção civil, nós identificamos, e claro, acho que todos vocês já conhecem, já ouviram falar, o DocuSigns. E nada melhor para falar da própria DocuSigns do que um especialista que é Lucas, que hoje a gente vai estar batendo um papo, tá? Para ele falar um pouco sobre assinatura digital, tá certo? E o DocuSigns, por que ele foi atrás? Porque simples, que ela tem 70% do mercado mundial, só isso. Então, nesse momento, é um momento que a gente tem que divulgar e replicar e levar isso para todos os nossos clientes, atuais e novos clientes, porque o mundo mudou totalmente. E agora estamos no momento de fazer acontecer. Vamos pegar essas crises e fazer com que elas se tornem oportunidade. Eu chamo o Lucas aí. E aí, Lucas, tudo bem, amigo? Como vai, Fábio? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí de participar do bate-papo aí com vocês. Show de bola, Lucas. Pode falar um pouco aí da Doco e tal, e aí eu vou fazer algumas perguntas que a gente já levantou com a nossa equipe aqui. Fale um pouquinho da Doco aí, quantos anos, como é, sobre você. Tá bom. Bom, para quem não conhece, né, a DocuSign é a maior empresa de formalizações eletrônicas do mundo. Como o Fábio comentou hoje, 70% de todas essas transações eletrônicas hoje, mundialmente, passam dentro da plataforma DocuSign. É um ambiente muito seguro, muito robusto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de entrega. A DocuSign hoje é uma empresa que já tem mais de 15 anos de história, está desde 2014 no Brasil, tem presença em mais de 188 países, já traduzida para 44 línguas. Então, eu acho que é um produto aí bem interessante para vocês poderem utilizar aí nos processos de formalização do dia a dia de vocês aí. Show, Lucas, show. E você sabe que o nosso negócio é focado especificamente para o mercado da construção civil. E você sabe que o mercado da construção civil representa quase 10% desse PIB, né? E mais do que nunca, e a gente sabe, tem vários relatórios aí, vários estudos, que é um dos setores que menos inova tecnologicamente. Eu não estou falando nem de obra, tá, Lucas? Eu estou falando principalmente na área de vendas. E o consultor de vendas veio com essa essência de fazer isso tudo online. E assim, Lucas, aproveitando, cara, a gente está recebendo vários depoimentos dos nossos clientes que no momento que está, se não fosse o construtor do jeito que é, eles estariam perdendo muito mais vendas e muito mais produtividade no momento atual. Então, Lucas, show, cara. Eu queria o seguinte, fazer algumas perguntas aí. Aquela primeira pergunta que todo mundo faz, né? Essa assinatura digital realmente tem validade jurídica, Lucas? Tem validade jurídica, tá? Tem validade jurídica. Existe uma lei no Brasil, que é a MP 2200 de 2001, tá? Então, essa lei, ela já vem desde lá de 2001, dando possibilidade de você formalizar documentos no meio eletrônico, né? Sem entrar muito em detalhes aqui, mas o próprio Código do Processo Civil, ele te dá liberdade de forma, ele te dá liberdade de atuação também dentro desse documento. Então, o processo, ele é 100% legal, tá? Você vai substituir o processo de formalização de um documento, né, num processo físico, que antes era feito no papel, por um processo muito mais rápido, muito mais ágil e muito mais dinâmico, que é o processo eletrônico, que tem validade jurídica. Aproveitando isso, algumas pessoas falam, tá, assinatura digital e assinatura eletrônica. Qual seria a diferença? Ou se não existe diferença? Existe diferença, tá? A assinatura eletrônica é uma assinatura feita através de dispositivos que não requer a utilização de um certificado digital. Aquele CPF, CNPJ que algumas empresas, algumas pessoas têm. Essa é uma assinatura eletrônica, ela não tem o certificado digital. A assinatura digital
ela conceitualmente obriga aquela pessoa a estar utilizando um certificado digital. Então você tem as duas modalidades hoje com validade jurídica no Brasil, eletrônica e digital. Então, o nosso caso específico seria assinatura eletrônica. Perfeito. Vocês hoje estão fazendo um trabalho todo junto com assinaturas eletrônicas sem a necessidade de um certificado digital. Perfeito. Então, e como é que está essa aceitação? Como é nesse histórico que você falou do DocuSign, a aceitação da assinatura eletrônica no Brasil e principalmente no momento atual aí? Como é que está o crescimento, as vendas e tudo isso no mercado brasileiro efetivamente? Olha, o ciclo de crescimento da assinatura eletrônica no Brasil, ele é exponencial, tá? Eu costumo falar que se há 2, 3, 4 anos atrás você fosse falar sobre assinaturas eletrônicas, poucas pessoas saberiam, né? Hoje já é muito mais comum, é algo muito mais aceito, é algo que as pessoas estão utilizando por uma série de fatores, né? O primeiro e o mais importante de tudo é porque existe a validade jurídica disso tudo, mas o mais importante mesmo é que eu acho que ele te dá todo um dinamismo, ele te dá toda uma agilidade e uma redução de custo no seu processo, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo agora, épocas restritivas, né, de contato com as pessoas, a assinatura eletrônica ela tem sido cada vez mais utilizada para as empresas e pessoas poderem continuar formalizando documentos sem deixar a peteca cair nesse meio tempo que a gente está aí passando turbulento aí no mundo. E aí eu acho que tem uma questão de saúde pública agora, né, cara? Você vai mandar o quê? Um contrato fisicamente com risco, né, de levar até o próprio vírus, né? E a assinatura eletrônica diminui tudo isso, chega a zero, né, tudo digital. Na assinatura eletrônica você vai extinguir a necessidade de estar presencialmente ou fisicamente com alguém, né? Você vai ter toda essa formalização acontecendo através de um e-mail, através de um meio eletrônico em geral, né? E aí eu acho que a gente pode deixar essa parte do estar presencialmente, fisicamente, para a gente poder depois celebrar esse contrato, poder tomar um café, poder aí discutir efetivamente sobre aquela aquisição que vocês fizeram. A formalização em si mesmo, a burocracia, ela vai ser ultrapassada aí com o processo da assinatura eletrônica. E aí, você falou muito sobre o ganho de produtividade, Lucas. E aí, pessoal, eu acho que isso é o mais importante para passar para vocês, nessa parceria nossa, é que vai ter, além da produtividade de usar a assinatura eletrônica, vai ter uma produtividade ainda maior, que eu diria ainda mais exponencial dentro do CV. Porque dentro do construtor de vendas, Lucas, só para você ter noção, hoje você tem que entrar lá no DocuSign, mas de repente vai ter um vídeo específico de forma prática mostrando. Você tem que configurar, né, Lucas, os documentos, os envelopes e dizer quem rubrica e quem assina, né? Dentro do construtor, isso vai ser configurado por produto. Isso, produto significa empreendimento, né? Se tiver sócios ou não tiver sócios, e que for as suas ordens específicas. Mas, no geral, Lucas, para simplificar, vai ser em botão. Então, o nosso conceito, Lucas, é vender um apartamento ou um lote em até 5 minutos. Então, mais do que isso, vai acontecer de forma efetiva, né? Porque o contrato ele gerado em até 5 minutos, vai ter que mandar fisicamente, imprimir, isso não existe. Ele gera o contrato em segundos, já manda online e a pessoa pode assinar onde ele estiver. Então, outra pergunta que o pessoal pergunta muito é sobre documento. É cobrado por documento, assinatura eletrônica? Como é que fica esse envelope? Me explica um pouco. É bem fácil, tá? Na verdade, a DocuSign trabalha com um conceito de envelope. E esse envelope, ele vai ser praticamente igual a um malote físico, para você poder fazer a comparação, né? Então, imagina que no mesmo documento que eu estou direcionando para o Fábio, para o mesmo envelope que eu estou direcionando para o Fábio assinar, eu posso ter ali, por exemplo, uma ficha cadastral dele, eu posso ter o contrato dele, eu posso ter documentos anexos àquele contrato. Esse conjunto de documentos que é transitado no mesmo momento configura um envelope. A contratação da plataforma DocuSign é feita em cima dessa quantidade de envelopes para usar no período de contrato. Indifere essa quantidade de documentos que está ali dentro do envelope, quantidade de assinaturas, participantes do fluxo, tudo isso é um único envelope. E aí eu acho que, complementando o que você falou, Lucas, e aí, pessoal, todos vocês que estão aí nos escutando aqui internamente, lá do construtor usará a mesma metodologia, porque, Lucas, a gente chama de kit de documentos. Então, quando você compra um apartamento, um lote, às vezes gera o que você falou, nota promissória, termo de recebimento, recibo de comissão, contrato,
termo de ciência, planta, então tudo que vocês quiserem, vocês vão selecionar e vão mandar num único envelope, para não pagar várias vezes o mesmo envelope do mesmo cliente. Perfeito? Então, show de bola, cara. Quais são as empresas que podem utilizar hoje a assinatura eletrônica? Existe algum segmento, existe alguma área de atuação para isso ou não? Olha, hoje aqui a gente está falando especificamente, né, do segmento aqui das construtoras, incorporadoras, né? Mas qualquer empresa hoje pode utilizar uma assinatura eletrônica, tá? A lei no Brasil, ela diz que a partir do momento em que todas as partes estão de acordo em utilizar o meio eletrônico, aquilo tem validade. Então, você vai ter, por exemplo, uma assinatura eletrônica, né, a utilização de uma formalização eletrônica em bancos, em construtoras, em seguradoras, em empresas de mídia, em qualquer empresa hoje que precisa formalizar um documento, seja ele qual for, você pode fazer uma assinatura eletrônica, não é necessariamente segmentado ou restrito a algum segmento. Perfeito, show. O cliente, ele pode ficar com essa cópia do documento, de tudo que foi assinado? Mais do que isso, né? Esse documento é dele, né? No final do dia. Então, ele não só pode, como ele deve. A plataforma, ela gera PDFs com toda a trilha de auditoria, com todos esses documentos assinados, e essa pessoa, sim, tem que armazenar esse PDF, afinal, esse documento é dele, né? Então, as pessoas têm cópia à vontade. E, Lucas, veja que legal. Então, que bom que você falou isso. E aí, pessoal, o nosso objetivo aqui é justamente passar as informações para vocês. Isso tudo vai estar dentro do consultor. Vocês não precisar criar um login, acessar o doc, não. Vai estar tudo lá, Lucas. Quando a gente mandar o envelope e ele vir assinado, ele já vai ficar o arquivo salvo dentro do consultor. Com certificado, né, que é aquele certificado que ele gera de todas as assinaturas. Então, tudo isso dentro do consultor que vocês vão ver no vídeo prático que a gente vai simular isso. Perfeito? Muito legal. O cliente da consultora que comprou um apartamento, ele precisa criar algum tipo de login e senha no DocuSign antes de assinar o documento? Não precisa, tá? É muito mais simples do que isso. A única pessoa que precisa ter o DocuSign é o remetente, né? É a pessoa que está enviando um documento para assinatura. O signatário na outra ponta não precisa. Essencialmente, ele só vai precisar de um acesso a um e-mail que ele vai fornecer e, através daquele link que vai chegar no e-mail dele, ele vai poder fazer a assinatura eletrônica em 4, 5 cliques. E é muito rápido e é muito simples. Show. E aí eu complemento também dentro do construtor. Aquela pessoa que você chama destinatário, né? Signatário é o cliente que assina, correto? Exato. O destinatário, que vão ser os contratantes, vamos dizer assim, as testemunhas do lado da incorporadora, aí ele vai ter que ter um usuário dentro do construtor para a gente vincular essas pessoas que elas vão assinar. Exemplo prático. Vou dizer que o empreendimento tem a construtora que é dona e é sócia de outra construtora. Então, tem 2 contratantes, né, que vão assinar, correto? E o cliente, que é o signatário, é contratado. Então, ele vai ter um acesso no construtor que não precisa ter login e senha, apenas um cadastro, onde a gente vai vincular lá, mas vai tudo via DocuSign, via e-mail, né? Isso, Lucas. E ele, com o celular, bem fácil, ele consegue assinar, não é isso mesmo? Exatamente, é exatamente isso. Eu mesmo sou um caso super suspeito, né? Eu sou um cara que agora estou aqui e posso estar assinando documentos falando com você aqui exatamente nesse exato minuto. Parece conversa, tá, mas Lucas? Mas exatamente antes de eu vir para cá, no carro, eu parei no sinal, né? Eu estava vindo agora, o pessoal tive que vir para o escritório, que teve um problema lá de conexão na minha residência. E aí, no carro, eu tinha que assinar um contrato de uma grande construtora de São Paulo, que depois não posso dizer aqui agora. E foi assim, Lucas. Foi no meu e-mail, eu tive que assinar rapidinho. Então, é muito fácil, é muito rápido, é muito direto e totalmente intuitivo. É muito show o DocuSign. Cara, então a gente já está falando um pouco, que essa próxima pergunta era como é a assinatura eletrônica na prática, né? Isso é um pouco o que a gente está falando. Você quer complementar sobre a prática em relação a isso? É muito simples, tá? A pessoa vai receber um e-mail, esse e-mail tem um link que vai direcionar para dentro da plataforma DocuSign.
Dentro da plataforma DocuSign, são poucos passos que a pessoa precisa fazer. Ela aceita termos e condições, porque ela precisa estar de acordo em utilizar registros eletrônicos, ela vai revisar o documento, e para assinar ela só precisa clicar nos botões que são designados aonde ela deve assinar. Nesse momento é gerada uma assinatura para aquela pessoa, e ao concluir é salvo todo o log dessa assinatura. O signatário em si não precisa ser um usuário da plataforma, ele precisa só ter o e-mail dele para receber, mas toda essa parte do trâmite desse documento e de como fazer essa assinatura é muito simples, é tudo dentro da plataforma, com coisa de 3 ou 4 cliques você consegue ter um documento assinado. E o que eu vi legal é que vocês também têm um aplicativo, né? Então eu baixei o aplicativo, aí ele fica dando push, né? Ele fica avisando um documento novo, né? Exatamente. Muito show isso aí. E deixa eu te fazer nessa mesma linha, então, mas qual é a segurança em relação, ele guarda o quê? O IP, né, o log, para a gente ter certeza da validação daquele contrato? Ele grava uma série de fatores, tá? E esses fatores, eles são configuráveis. Mas, essencialmente, ele vai pegar dados como data, hora, IP da máquina, e-mail de acesso, nome da pessoa que está assinando, geolocalização dentro do Google Maps, aonde aquele documento está sendo assinado, se aquele GPS estiver ligado, e você tem ainda a opção de ir adicionando camadas de segurança nesse documento. Você pode colocar uma senha de acesso para uma pessoa assinar, e aí é muito parecido, por exemplo, com a nossa fatura de cartão de crédito que a gente recebe na internet, né? Coloque aqui os seus 5 primeiros dígitos do CPF para abrir uma sua fatura. Isso é uma senha, né? Então você pode ter o mesmo processo. Você pode colocar um token de SMS. Então você vai adicionando essas camadas de segurança para poder tornar o documento mais seguro ou até com uma comprovação ainda maior sobre aquela transação. Que eu acho, Bruno, que o Código Civil, e eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Você comprovar, né, que quem assinou a quantidade máxima possível de comprovações, então IP, log, como você falou, data, assinatura, que isso mostra a questão verídica, a questão jurídica, a questão de segurança de quem assinou o documento, não é isso? É isso mesmo, tá? E é exatamente o que a lei determina, né? Esse é o mais importante de tudo. A lei fala que a partir do momento que todas as partes estão de acordo em utilizar o meio eletrônico, aquilo tem validade e que você consiga ter um log sobre aquela transação. E esse log ele vem num formato de certificado assinado pela própria plataforma para dizer que aquele documento não foi corrompido, não foi aberto, não foi alterado. Também faz através de SMS? Existe a possibilidade de você fazer uma adição de segurança através de SMS ou através de uma integração, você pegar aquele link do contrato e mandar via SMS para uma pessoa. Também é possível. Efetivamente, Lucas, falando sobre os planos hoje, qual é esse grande diferencial? O que a gente vai deixar a cereja do bolo lá no final, né, sobre a integração nossa, né? Os planos que existem hoje, todos os planos, quem for usar o construtor junto com o DocuSign, ele tem que pagar alguma API, alguma integração? Como é que funciona? De forma alguma, tá? A DocuSign é bem linear nesse sentido, não existe grandes surpresas no momento de uma contratação, mas os planos eles já vão contemplar a API para poder funcionar 100% integrado, rodando bem liso aí com o módulo de construtor de vendas. Então, a pessoa que está contratando não precisa ter grandes preocupações, é só informar para a gente a quantidade de envelopes e o resto deixa aqui dentro de casa, a gente consegue resolver isso para vocês. Então show de bola. Então, na prática, é o benefício de cliente construtor de vendas junto com o DocuSign, não contratar as APIs que tem lá tá no site e tal, porque tudo isso já está negociado entre a gente. Ele só precisa entrar em contato, viu, pessoal? Agora que é bem treinamento mesmo. A gente vai criar uma landing page, a gente vai criar as pessoas, mas a gente vai passar os contatos direto lá para a equipe, Lucas, né, Fernanda, não é isso? E várias pessoas da equipe dele para dar andamento à negociação cliente a cliente, não é isso, Lucas? É isso aí. Tanto pessoa física como jurídica pode assinar? Tanto faz, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Basicamente, ela só precisa ter ali o acesso ao e-mail dela para dar sequência nessa assinatura. Como é que eu verifico essa validade? Você quer falar um pouco, né? Para verificar a validade, está nesses IPs, todos esses registros, esses logs da assinatura, correto? É assim, todo documento ele vai ficar o log de registro dele.
No dia de amanhã, se você precisar rastrear esses dados, você tem acesso, né? E isso vai ser feito através de um quiz, né? Que vai determinar uma perícia sobre determinado documento. E aí ele vai saber que naquele momento, naquele dia, naquela hora, onde o Lucas estava, qual que era o IP de acesso, aonde ele estava acessando, qual foi a senha colocada naquele documento, qual foi o celular que foi utilizado para fazer uma validação adicional de SMS. Esse conjunto de fatores que vai fechando a cadeia de evidência de prova sobre aquele documento. E aí, vamos pegar, Lucas, agora fazer na prática, sem assinatura eletrônica, correto? Eu gosto muito de ser... É tudo questão, lógico, jurídica, mas é mais mudança de mindset e mudança de burocracia mesmo. Por quê? Qual é a segurança de você pegar um documento, assinar e mandar para um cartório, que a pessoa não vê que é você, e apenas olha por semelhança? Quem é que não sabe assinar a assinatura de outro? Cara, né? Tem assinaturas que é risco. Então, eu gosto sempre de dizer isso, cara, porque a questão jurídica envolvida, né? Por isso que o país tem que mudar essa questão desse mindset, da cabeça, essa questão de burocracia. Esse momento vai ajudar isso. E como você falou muito bem, a gente que é de tecnologia, quais são as evidências que o cara tem que ele assinou um documento hoje do jeito tradicional? É o quê? Um cartório validando, né? Uma secretária de um cartório dando um carimbo e dizendo tem semelhança essa assinatura. Mas, cara, semelhança, se o cara fizer igual, ninguém sabe quem foi, correto? Semelhança não quer dizer nada, né? Eu posso ser semelhante a alguém, mas eu não sou a mesma pessoa, né? Assim como eu também já peguei casos, tá? Eu atendo o mercado há bastante tempo, em que as pessoas vieram me procurar porque já pegaram também o contrário, de ter, de repente, um carimbo falsificado de um cartório dentro de um documento. De ter, por exemplo, alguém dentro daquele documento falando assim, não, essa assinatura é parecida com a minha, mas não fui eu que assinei. E como que você vai comprovar que foi aquela pessoa que assinou? Eu digo assim, no meio eletrônico, você tem muitos mais fatores de comprovação do que no meio físico. Se eu tiver uma assinatura parecida com a do Fábio, e se eu for reconhecendo o cartório dele por semelhança, a probabilidade é que passe. Até porque é o que acontece hoje, né? Eu mando esse documento via um motoboy, por exemplo, essa pessoa que não tem nada a ver comigo vai lá, reconhece a minha firma e volta. Quem que garante que não foi um outro documento assinado por ele ali no meio daquele caminho? E se não alterar as folhas, né, cara? Você vê que é a próxima pergunta. Tem como ele corromper ou alterar esse documento? Eu acho que eletronicamente é mais difícil do que fisicamente. Você troca 3 folhas do meio, o cara não tem nem como ver, né? Tem como quebrar o documento nesse processo aí de segurança do DocSign? Não tem, tá? E aí eu vou trazer até o paralelo a um hábito, né? Já que a gente está falando muito de hábito também aqui, há um hábito que a gente tem do mundo físico, que é o quê? No mundo físico, a gente rubrica todas as folhas, exatamente para você não ter a substituição de folhas, né? É por isso que acontece. No mundo eletrônico, tudo é um PDF. Não tem como você fazer substituição de folhas. Então, esse, por exemplo, o processo de uma rúbrica em todas as páginas, nesse momento, para isso, ele cai por terra. É tudo um PDF, não tem como você abrir. E, Lucas, é interessante, eu lendo as perguntas, dá vontade de botar um legislador ou um cartório aqui e ler a mesma coisa para o atual presencial. Cara, como é que você tem certeza, né, que o cara não alterou o documento? Por uma rubrica, por um risco, né? Então, eu acho que na área tecnológica, na área, a gente tem todas as evidências para comprovar de que uma ponta está assinando e a outra ponta tem consciência dessa mesma assinatura. E aí eu aproveito e pergunto, nessa mesma linha, Lucas, existe questão de valor, né? Porque algumas pessoas falam, não, isso pode, mas até negócio, contratos de R$100, R$1.000, R$5.000, existe alguma coisa relacionada a valor? Não, não existe alguma coisa em relação a valor. Existe uma coisa em relação a processo, em relação à segurança que eu quero sobre determinado documento. Vou dar um exemplo para tentar contextualizar aqui, tá? Eu tenho lá um time de comerciais, né? E essas pessoas, eles fazem reembolso de despesas, né? Eles fazem visitas, eles gastam dinheiro com estacionamento, com almoços e etc. Essas pessoas, elas usam os mínimos fatores de segurança dentro desse documento, por maior que seja o valor daquele documento. Mas por quê?
Porque dentro do meu processo, da minha equipe, eu entendo que aquelas pessoas, elas são pessoas idôneas, eu sei como elas trabalham, eu não preciso adicionar diversos fatores de segurança para aquele documento. O processo é meu. Então, se eu receber, por exemplo, um reembolso de despesas de R$ 10 ou um reembolso de despesas de R$ 10.000, quem vai determinar o nível de segurança que eu quero ou não para o documento ainda sou eu, o dono desse processo, e não necessariamente uma validade jurídica em cima de um valor. Não sei se eu consegui deixar muito claro aqui. Vamos trazer agora para a nossa realidade mais prática. Tudo indica que o nosso negócio, junto com vocês, vai ser muito utilizado, lógico, que para compra, né? Lógico, algum cliente pode usar porque no mercado imobiliário depende muito, né? Depende do que ele faz. Exemplo, segmentos. Tem aquele que constrói para Minha Casa Minha Vida, que aí eu tenho que ter um contrato validado via Caixa Econômica, que eu acredito que isso também vai evoluir, porque o que precisa agora não é nem só o cartório aceitar, mas a Caixa, os bancos aceitarem, e eles aceitam, né? Eu queria até perguntar se você tem algum exemplo de banco. Eu já vi os próprios bancos já utilizam isso para seus fornecedores. Você tem algum cliente que é banco de vocês? Tem diversos bancos, tá? A grande questão de um banco, e aí quando você fala de um banco como uma Caixa, por exemplo, é que tem 40, 50 mil funcionários ali dentro, né? Então, às vezes, eu como DocuSign, eu até já atendo uma área especificamente, por exemplo, uma área de compras, para transitar esses documentos de compras. Mas a ponta, o pessoal ali da área de liberação de crédito, por exemplo, eles não têm esse conhecimento nem que a ferramenta é homologada dentro de casa. E aí, eventualmente, eles podem falar assim, não, putz, mas isso é válido, não é válido, girar algum tipo de conversa ali dentro. Não é por questão de validade, é por uma questão de conhecimento. Perfeito, que é o que todo mundo perguntou para a gente. E todas as incorporadoras, Lucas, que já estão nos ligando, e são várias, né? Eu acho que, de forma prática, em uma semaninha surgiram várias possibilidades, não foi, Lucas, aí para você, leads e tudo. Uma coisa bem importante, tá, Fabio? Grande parte dos contratos da Caixa hoje, eles ainda são feitos manualmente, tá? A promessa de compra e vendas, em geral, ela é feita entre a incorporadora e o cliente final, mas aí na hora de um financiamento, alguma coisa, a Caixa, que é detentora do processo, a dona do dinheiro, fala assim, eu quero fazer no meio físico. E aí aquela promessa de compra e vendas fica entre nós, mas aquele financiamento ele é feito no manual, porque a Caixa é detentora do processo e entende que quer fazer dessa forma. Então, aí pronto, perfeito. Foi bom que explicou o que eu estava explicando antes, que é exatamente aqui no nosso caso se não for Minha Casa Minha Vida, for lote, a maioria já está fazendo que é uma promessa de compra e venda. É uma compra, é um contrato de compra e venda, perfeito? É onde rege eu vou pagar e você vai me vender um imóvel, um apartamento ou um lote. Ponto. Para que eles também, a gente tem várias incorporadoras de alto valor, né? Estou falando de 10 milhões, 15 milhões de reais, que ela usa 100% a operação dela via DocuSign. Eu vou dar um exemplo que é a Ideias Árvores. É um grande consultor de São Paulo que ela usa tudo via DocuSign já. E realmente você falou muito bem, na Caixa Econômica hoje, tá, Lucas? Eu acredito que eles vão ter que mudar nesse momento que nós estamos passando. Porque para a Caixa Econômica, o que eu entendo é o seguinte, existe, aí depende das faixas, né, Lucas? 1,5, 2, 2,5, 3. O que acontece? Tem construtora que eles chamam isso de pró-soluto. O que é pró-soluto? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um apartamento que é 150 mil, a Caixa aprovou 130 mil e vai ficar uma diferença de 20 mil. 20 mil é o pró-soluto, é o que o cliente vai pagar daquilo. Aí esse contrato de compra e venda, como você falou muito, esse compromisso de compra e venda desses 20 mil, sim, eu faço via DocuSign. Porque é entre eu e você, né? E aí o da Caixa Econômica eu imprimo e mando fisicamente para a Caixa Econômica com vírus na palma da mão, manda um motoboy, gasta 50 pontos e manda lá o gerente receber. De fato, ainda realmente é o que eu digo isso. Por isso, quando a incorporadora liga para a gente, veja se você concorda comigo. Amigo, você trabalha com quem? Com Minha Casa Minha Vida, então. A Caixa pode não aceitar o contrato de compra e venda, é bom você ver com a Caixa. Porém, você tem um contrato entre vocês, não é verdade? Lucas? É exatamente esse o conceito.
Ah, mas se é lote? Cara, se é lote, tem gente aceitando. O próprio Alphaville, que também é outro cliente nosso muito grande, que está entrando forte nisso, todos os contratos. E eu vou dizer a você, Lucas, eu fui assinar um contrato do próprio Alphaville em lote, são 500 páginas, meu amigo. Eu juro a você, como é que você assinaria? Porque é lote, é memorial, porque você tem que assinar o manual do síndico, o estatuto do condomínio, tudinho. Como é que você vai assinar 500 páginas em papel? Cara, assinei rapidinho via DocuSign de São Paulo, aqui bem rapidinho. Então, empresas de loteamento, empresas de alto e médio padrão. Então, em corporação como um todo, sim, já estão fazendo. Não é isso, Lucas? Já estão fazendo, já estão usando a assinatura eletrônica, porque é um compromisso de compra e venda. Ponto. O da Caixa Econômica, vocês podem emitir e mandar para a Caixa em malote físico, embaixo do braço. Não é isso, Lucas? É isso. E depois vocês me falam qual que foi mais fácil, se foi DocuSign ou se foi o malote físico. Só a impressão de papel, não, aí você complementa assim, depois vocês me dizem que é mais fácil, via CV, tudo automático, né? E o cliente em casa assinando, está circulando aí na internet, tá um vídeo de um cliente no Japão, né, assinando, cara, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, esse é o grande diferencial da assinatura eletrônica com toda a segurança jurídica, como você falou aí durante todo o vídeo. E aí, no final, Lucas, queria dizer, você quer complementar, falar alguma coisa em relação para dar um desfecho aqui do nosso bate-papo? Não, na verdade, assim, eu queria, antes de tudo, né, agradecer até a participação. Eu acho que é uma oportunidade super legal, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, não sabem como perguntar, e esse tipo de bate-papo aqui, ele consegue endereçar bastante coisa, tá? Eu penso que, assim, e aí eu trazendo bastante experiência também, que eu já tenho tanto no mercado, quanto de empresas de tecnologia em geral, a empresa hoje que não se modernizar, ela está criando uma dificuldade para ela lá na frente, né? Todos os processos hoje estão sendo modernizados, tudo está passando para uma forma mais simples, mais ágil e mais rápida, né? A pessoa que já é um parceiro do construtor de vendas, ela já tem um passo à frente em cima disso, porque é alguém que já entende que a tecnologia vem para trazer maiores benefícios e resultados para os seus processos do dia a dia. E essa parceria firmada entre o CV e a DocuSign, ela vem para deixar esse processo ainda mais liso, ainda melhor do que ele já era feito atualmente. E aí, complementando isso, eu acho que no momento que nós estamos, Lucas, eu acho que você falou muito bem, então, só para finalizar mesmo, eu que eu quero agradecer sua disponibilidade, né? E avisar todo mundo, pessoal, a gente ainda vai fazer um webinar aí aberto ao público, para quem tiver as perguntas, as dúvidas, vamos disparar para todo mundo, a gente vai avisar a data, né, Lucas? Isso. E dizer por que, frisando novamente, por que escolhemos o DocuSign? Porque a gente não queria ir atrás do mais ou menos, já que é uma discussão jurídica, vamos atrás do maior e do melhor. Por isso que escolhemos a DocuSign, por isso que fizemos o processo de integração, que a gente vai liberar já já para todos vocês do consultor de vendas, e com esse grande diferencial, né, de um pacote mais acessível e sem pagar API, não é isso, Lucas? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que quem tiver a oportunidade de trabalhar tanto com o módulo de consultor de vendas quanto a DocuSign, na verdade vai olhar para trás e vai falar assim, por que eu não comecei isso antes? Por que eu demorei tanto para fazer isso? Mas tudo bem, né? O importante é fazer, né? É não ficar parado esperando acontecer. Em algum momento tem que fazer. E aí, Lucas, só para finalizar mesmo, foi a matéria que eu vi até dar valor, muito show de bola, do presidente lá do conselho da GP. Né? A GP é aquele fundo de investimento gigantesco, onde ele diz o seguinte, nunca mais nessa história o mundo será mais digital depois da crise. Cara, depois disso tudo, a gente está se reinventando. Né? No nosso caso, Lucas, 100% da nossa operação está home. Eu acho que a sua também, né? Quantos colaboradores tem a DocuSign no mundo aí? Todo mundo home. Todo mundo home. Mais de 4.000 colaboradores ao redor do mundo, todo mundo home office. E tudo trabalhando, tudo sendo produtivo, todo mundo assinando no eletrônico, todo mundo vendendo, todo mundo fazendo acontecer. Eu acredito que agora a gente começa a mudar nosso conceito, eu digo todo dia para a nossa área comercial, a nossa essência, né, tanto do CV, como a Alfome, como vocês, é tecnologia, é ajudar nesse momento. Eu digo que a gente está ajudando nesse momento as pessoas a trabalharem, né?
Como você vê lá, outra coisa, o Zoom, né, que é a ferramenta que a gente está utilizando aqui. Os caras cresceram muito na Bolsa de Valores agora, o valor de mercado. Você vê, a Bolsa aí, cara, caindo, despencando, e os caras explodindo de crescimento, que é justamente criar uma oportunidade numa dificuldade, né? Entendeu? Então, eu acho que eu acho não, já é uma realidade. E você foi um pouco mais educado, eu diria o seguinte, no mundo tecnológico hoje, digital, ou muda ou morre, não tem outro caminho. É fácil fazer um paralelo, né, Fábio? Eu gosto de fazer esse paralelo. Você sabe quando é datado o primeiro documento assinado no papel? Não. Os primeiros documentos assinados em papel, eles são datados do Antigo Egito, da época dos faraós. A gente utiliza esse processo até ontem. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conseguiu modernizar esse processo, ele passou a ser muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais ágil. Então, houve essa quebra de paradigma em algum momento, alguém enxergou que não precisava do papel, e a partir daquilo você passou a ter um ganho exponencial do número de negócios, do número de formalizações que você faz. E aí eu só vou deixar um pensamento de Einstein aqui, não sei se você já tinha visto esse. Vamos lá. A crise segundo Einstein. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção para que pode ocorrer com as pessoas e empresas, porque ela traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É nas crises que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise supera a si mesmo, sem ficar superado. Quem atribui a ela seus fracassos e suas penúrias violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar saídas e as soluções fáceis. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito, é nela que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la e calar-se sobre ela, e exaltar o conformismo. Em vez disso, vamos trabalhar duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Então, cara, eu não sei se você já tem visto isso, Lucas. Esse pensamento de Einstein tem tudo a ver, é trabalhar duro, abrir a cabeça que vai voltar e vai voltar com força. Agora é a hora de a gente fazer o que nós estamos fazendo, né? Mudar, a gente gosta de sempre usar o seguinte termo, Lucas, que é evangelizar de forma digital o nosso cliente, né? Então, obrigado mesmo, cara, obrigado por tudo aí, tá? Imagina, eu que agradeço, meu, aí o que vocês precisarem de mim aí, cara, super à disposição, vamos para esse webinar, vamos evangelizar essas pessoas, porque eu acho que no final do dia o nosso objetivo é fazer com que os seus parceiros, os nossos parceiros, não deixem de trabalhar, que eles possam fazer cada vez mais negócios.